Ninguém fica rígido num lugar só. As coisas nos puxam e nos empurram e a gente volta para esse eixo. A diferença é que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, é mais fácil voltar para ele. Não é que você não vai sair dele, vai sair sim, inúmeras vezes. Porque é horrível, você apenas observa, eu penso, que bonito. Eu penso também, tem momentos que não penso. O que a gente dá atenção é como se eu viesse nesta sala e só visse os objetos. Mas existem espaços entre eu e você, existe um espaço entre nós e o teto, existe um espaço. E eu não dou atenção a ele. No processo meditativo, eu começo a dar atenção não só nos pensamentos, mas nos intervalos entre eles. E eu vou perceber essa realidade de uma forma mais ampla, não limitada, só pensei. Que legal, pensei. E além de pensar, o que existe? Tanto que o texto do nosso fundador, do século XIII no Japão, ele diz, começa assim, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. É que a gente pensa que é uma coisa complicada. Por exemplo, eu posso achar que fazer o joguinho é muito complicado, que participar dos jogos que você gosta de fazer seja muito complicado. Talvez seja no começo, até eu pegar a experiência, mas pode ser uma coisa muito divertida e muito boa, tanto que você faz e sente muito prazer em fazer. E para mim é uma coisa, isso é difícil. Não é para mim não, eu nunca vou conseguir. E quantas pessoas você conhece que disseram isso e que você introduziu os jogos e que elas continuam jogando? É difícil, é complicado? A vida é difícil, é complicada. Por que não? Se eu posso conhecer um pouquinho mais de como funciona a mente humana, e eu vou conhecer através do quê? Da minha. Eu não vou abrir a cabeça de outra pessoa, eu não vou fazer uma psicanálise, mas eu vou tentar entender o que são pensamentos, não pensamentos, o que são emoções, sensações, memórias, sentimentos. A gente é feito de um monte de coisas. Imagine a quantidade de conexões neurais que estão acontecendo nesse momento, na minha e na sua mente. De tudo que está aqui. Do que já fomos, do que somos e do que seremos. Está tudo assim, ó, é energia pura, é eletricidade. E conecta neurônio com neurônio, neurônio com neurônio. E isso é o que a gente vai chamar de inteligência. Que a gente vai conectar coisas que não são da nossa familiaridade e que a gente pode fazer pontes. Por isso que quando falavam, puxa, então o cérebro do Einstein era maior que o das outras pessoas. Não, não era maior, ele fazia mais conexões neurais de coisas que não pareciam que não tem conexão nenhuma, mas que existem conexões. É divertido, é um jogo. A forma mais inteligente de levar a vida deve ser viver no presente, né? Assim, onde mais que poderíamos estar vivendo? Existem pessoas que vivem no passado. Não. Elas pensam no presente que estão no passado, mas elas estão aqui. Elas estão sempre no presente. Nós estamos sempre no presente. É impossível não estar no presente. Onde é que eu poderia estar? A minha cabeça pode estar pensando lá atrás, mas o meu corpo está aqui. E onde está meu corpo, está minha vida. Ela não está lá atrás. E é interessante porque durante o processo meditativo, muitas vezes acontece, fazemos retiros muito intensos, né? De muitas horas de meditação. Então passamos por várias fases. E uma delas que acontece muitas vezes é você fazer uma revisão da sua vida, do que você lembra. Você já percebeu que a gente escolhe memórias? E altera também. E fantasia sobre as memórias do passado, né? Sim. Então, o que é real? Aquilo que eu imaginei que era real naquela época, como é que eu me senti naquela época, eu posso perceber agora como é que eu me senti naquela época, mas sou eu agora me lembrando de uma experiência na qual eu não estou mais nela. E aí eu posso ressignificar isso. Sei lá, teve alguém que fez uma atitude abusiva, que foi desagradável. Em vez de eu ficar dizendo, detesto pessoas desse jeito porque elas são assim. Não, peraí, o que aconteceu? Quando foi que essa situação ocorreu? Por que ocorreu assim? E já foi, ela já passou. Por que eu vou ficar parado em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez. Já está morto, né? Já estou morto. Então. Mas então parece uma sessão terapêutica sem um psicólogo, isso que você está falando. Você é o observador de você. O que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra. A realidade, ela fica gravada na nossa mente como o conjunto das sensações e dos sentimentos, e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente, de certa forma, sendo negativo ou positivo, fantasia que aconteceu. Porque assim, tem algumas memórias na minha cabeça, positivas e negativas, que eu tenho certeza que, na verdade, elas, olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente. Mas parar e analisar isso sozinho
parece uma tarefa e tanto. Mas a gente não para tanto. A gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É o jogo. Você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada? E onde que eu vou mexer agora? E o que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mais o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa. E pode ser o mesmo pensamento, porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo. E de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto. Ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática. E eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer não vou pensar nada. Eu vou pensar. Então o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou. E a gente está vivendo e percebendo tudo isso. A meditação não transforma você dessa forma, né? Mas faz você conhecer quem você é. E como que você usa essa sua energia vital, né? Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber agora de onde vem isso e por que eu tenho isso. O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho. Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos. E aí, daí eu tomo a minha decisão. Sim, entre qual caminho eu vou seguir. Qual caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama lei do karma, né? Aquilo que você produziu vai ter efeito. Volta, de certa forma, né? Tem uma história de um sutra que chama o Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra? É um ensinamento de Buda. Tá. De onde vem a palavra sutura também, que são palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão. Olha que interessante. Num fio que faz sentido, né? Tá. E Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles chama Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. Ele ensinava os monges, porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado. As regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho, e ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse sutra que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo. E chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Ele falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. Esse amigo, abre a porta, não quer ver ele direito. Quando vê que ele puxa ele para dentro, venha para cá. Ele diz assim, mas o que está acontecendo? Ele diz assim, não, tem um assassino terrível aí na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele disse que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, que ele cheira de carne podre. E ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua, ele diz que o próximo que ele encontrar, ele vai matar. Então estamos todos dentro de casa. E o Buda disse assim, bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Se o senhor encontrá-lo, vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar e eu vou sair. E relutante saiu. Anda alguns passos na rua e lá vem um vozeirão enorme atrás dele. Pare aí! E ele continua andando. E de novo, o homem que é este assassino vem correndo, passa na frente dele e diz, eu não mandei você parar. Ele disse assim, faz tanto tempo que eu já parei. Quem não parou foi você. Essa frase pega esse gigante assassino sanguinário. Espera aí, cara, o que você está falando? Ninguém nunca me falou isso antes. Você não tem medo de mim? Eu disse, por que medo? Eu falei assim, peraí, vamos conversar. E nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança. Ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas por abusos que recebeu. E nessa conversa ele começa a chorar. E ele vai entender por que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele. E a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora. E ele vai ser discípulo de Buda. Só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam. Tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo. E acabam pegando ele é muito ferido. E o pessoal acha que ele está morto. E Buda diz, não
vamos levá-lo conosco. E levam, e ele fica noite e dia cuidando desse personagem. E o pessoal diz, larga, ele já morreu. Ele fala assim, não, ele está vivo. E ele depois vive de novo. E aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes. Mas havia uma razão pela qual ele era assim. O primeiro preceito de Buda diz assim, não matar. E não matar, a gente fala, não mate Buda, não mate a sabedoria, não mate o despertar da sua mente no mundo.